Olá, seja muito bem-vindo a mais uma classe bíblica aqui da IAS de Freguesia do Ó. Que bom que você está aqui conosco. Hoje temos um estudo muito importante, sobre o mandamento esquecido. Boa tarde, irmão Jaime, professor. Boa tarde, Túlio. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui em nossa página. Não esqueça de compartilhar essa live com seus amigos, com seus conhecidos, para que todos nós juntos aprendamos mais da palavra de Deus. Né? Vamos então, logo de cara, já começarmos, né? Vamos iniciar logo o nosso estudo de hoje. Temos muito o que falar, muito o que aprender. E sempre é bom começar com oração, né, professor Túlio? Muito bem, lembrando que hoje começou mais cedo, né? Nós vamos terminar às 4 horas em ponto, né? Hoje a aula está até um pouquinho mais curta. E vamos sim começar com uma oração, por favor, irmão Jaime. Você faz a oração para nós? Ok, vamos lá. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Muito obrigado, Pai querido, porque estamos reunidos, estamos aqui com o intuito de louvar o Teu nome e de aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito abra nossas mentes e corações para essa verdade que vamos aprender hoje e que, acima de tudo, nós possamos colocar em prática em nossas vidas. É o que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, professor Jaime. Vamos fazer a recapitulação da aula anterior? Vamos lá. Que é sobre a lei moral, né? Falamos Muito sobre bem. Os 10 mandamentos. Quer recapitular para nós, Claro, por favor? Claro. Nós vimos com o professor Demilson e o professor Túlio que os 10 mandamentos ali estão escritos ali no livro de Êxodo e foram escritos com o dedo de Deus, ou seja, em duas partes, pelo próprio dedo de Deus, em duas tábuas. Então, é a parte da Bíblia que não foi escrita por nenhum homem, foi escrita pela própria mão de Deus. E a função da lei, a função dos mandamentos de Deus é mostrar o quê? O pecado, onde estou errando, onde nós estamos errando. E tudo isso, grande parte também dessas profecias da lei moral e tantas outras coisas estão todas centralizadas ali na lei dos 10 mandamentos. Essa lei, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então, só tem benefícios para que nós a sigamos, claro, primeiramente sempre amando a Deus em primeiro lugar e, consequentemente, você consegue observar aquilo que Deus quer para a sua vida, que Ele quer o melhor, Ele não quer o pior, né? E tudo isso evita de que tenhamos o quê? A mentira, evita de que nós caiamos em pecado, enfim. Queridos, se apegando à lei de Deus, nós só ganhamos benefícios. Muito bem. Então, podemos entrar já na aula propriamente dita? Sim, vamos lá. A aula de hoje. Então, hoje vamos estudar sobre o mandamento esquecido. Olha só. Deus descansou no sábado, abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Guardaremos o sábado também na nova terra. E por que o sábado é essencial hoje? O sábado é um dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual. O sábado é dia de estar junto com a família, é dia de descanso e é um dia anti-estresse. É um dia que pode ser empregado para ajudar o próximo, ajudar os necessitados, doentes, ir visitar presos, ir dar comida aos famintos, aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. É o momento de você ajudar elas. Você pode aproveitar o dia de sábado, que é o dia do Senhor, para ir até essas pessoas fazer todo esse trabalho. E é também, especialmente, um dia dedicado à pregação do Evangelho e também um dia especial de adoração. Nesse momento que nós estamos indo na igreja, estamos adorando através das lives, né? De tantas outras formas aí de adorar ao nosso Deus, além de ler a Bíblia, né? E orar em família. Muito bem, professor Túlio, mas o título nosso de hoje é interessante. Eu gostaria que você me ajudasse a esclarecer por que o título do nosso estudo é chamado O Mandamento Esquecido. Mas antes de você responder a pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você se considera uma pessoa de boa memória? Sim. Eu posso falar que não. Não? Eu tenho dificuldade enorme em guardar nomes,
às vezes gravar nome de ruas, eu sei como chegar, mas na hora me foge o nome. Então eu posso falar que mais ou menos, tem coisa que também falha. Sou bom em umas coisas e outras pior. Isso mostra, queridos, que da mesma forma que nós, né, no nosso dia a dia, por mais que você tenha uma ótima memória, você às vezes esquece alguma coisa, na Bíblia há alguma coisa que não somente eu ou Túlio, mas todas as pessoas, ou quase todo mundo, esquece. Que dentro daqueles 10 mandamentos da lei de Deus, tem um mandamento em específico que muitos esquecem, não é verdade, Túlio? E esse mandamento é o 4º mandamento, que é o sábado. Exatamente, por isso que começamos a falar do sábado, né? Começamos a falar referente ao sábado, porque é disso que nós vamos falar. O nome da aula é o mandamento esquecido. Exatamente. Porque, inclusive, olha só, que interessante, parece que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe o fim antes do princípio. Então, quando ele deu esse mandamento, esse 4º mandamento, ele já mandou você se lembrar. Ele falou, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, era para você se lembrar, não para esquecer, né, irmão? Verdade, exatamente. Reparem, queridos, que dos 10 mandamentos, esse é o único que tem logo de cara esse detalhe. Lembra-te. Nós vamos, professor Túlio, já, na verdade, entrar, na pergunta 1 com a leitura desse mandamento em detalhes, correto? Perfeito, exatamente. A pergunta 1, porque aí nós vamos abrir para perguntas também, vamos cumprimentar nossos amigos quando tiver pergunta, né? Muita gente já entrando aí na live. E a primeira pergunta, irmão, o que diz o 4º mandamento? Muito bem. Por favor, você o 4º mandamento ali, como nós já lemos, aliás, na live passada, mas vamos agora entrar em detalhes desse mandamento, está em livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 8 a 11, que diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem. Então, já diz tudo ali no 4º mandamento, né? Sim. Então ele ficou, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é o sábado. Irmão Jaime, se o Senhor está ali, descansou, mas Deus cansa? É uma pergunta que normalmente muitas pessoas se questionam. Mas será que Deus trabalhou tanto em 6 dias que ele se cansou no último? É claro que não, queridos. Deus não se cansa, né? Na verdade, quando ele planejou esse dia, ele fez para o nosso benefício, benefício de sua criação. E repare também, professor Túlio, que aí surgem algumas palavrinhas-chave dentro desse mandamento. Nós encontramos ali o porquê que Deus está colocando esse mandamento e qual que é o motivo. A gente percebe ali a palavrinha chamada de santificar. A palavra santificar, ela vem do termo hebraico kadosh, que significa separar. Então, quando Deus falou, olha, eu vou estabelecer esse dia como um dia especial, então esse dia será diferente dos demais. Será diferente da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, inclusive, porque eu quero que esse dia seja separado para que vocês me adorem, ou seja, para que vocês me busquem e descansem em todos os aspectos, mental, físico e espiritual. Muito bem, perfeito. Esse foi um dia especial que Deus deixou para nós descansarmos, né? Não ele, por isso que ele disse e descansou. Irmão Jaime, muita gente aqui, vamos cumprimentar o pessoal. Vamos lá. Gente chegando, tá aqui com a gente Almir, seja muito bem-vindo, Almir, que bom que você está com a gente. Regis, Reginaldo, Luca Fernandes, a Jô também, tá? Tá aqui com a gente também a Suelen, e tá aqui também o Cleito Guzmão, claro, e toda a equipe aqui, né? Cumprimentar a equipe que está sempre com a gente aqui, o César, o Cleito, a Lu, a Sabrina. E hoje teremos aqui, logo depois dessa live, o Pregador Mirim. Então,
Você saindo de uma live, pode entrar na outra, que terá um culto especial aí. E aqui representando nossa igreja, no Pregador Mirim, vai ter aí o Tiaguinho e também a Milene, que vão representar a 8ª região. Que pai orgulhoso, hein, Túlio? O Tiaguinho, meu filho. Muito bem. Ele está aqui com a gente. Bem. O então, Vinícius gente, também dos Desbravadores. Já emendem aí, tá? Logo após a classe bíblica, já acompanhem, então, esse evento tão fantástico, né? Para honra e glória do nosso Deus, né? Muito bem. Então, uma pessoa especial assistindo aqui, Suelen Graton Rossi. Olha só. Digníssima esposa. Muito bem. Junto com o Luquinhas também, né? Olha só, também está aqui o Tiago Hermano, o professor de matemática do meu filho, Tiaguinho. Ele gosta muito de você, viu, professor Tiago Hermano? E além disso, Túlio, além do professor de matemática do Tiaguinho, foi professor também de nossa classe bíblica aqui. Bem. Grande professor Hermano, Deus te abençoe. Amém, que bom que você está com a gente aqui, Hermano. Tá bem, está aqui também com a gente a Nancy. Seja muito bem-vinda, Nancy. Que bom que você está aqui com a gente. Professor Demilson também. Dá uma força para nós aí, professor. Pode nos ajudar a responder aí também, viu? Muito bem. Ok. Francisca Reis, muita gente. Pessoal, podem mandar suas perguntas, ok? A classe hoje é um tema muito bacana. E olha só. E esse 4º mandamento que acabamos de falar, irmão Jaime, que muita gente esquece, na verdade não poderia se esquecer, né? Na aula anterior, nós aprendemos que Deus falou, está na Bíblia, que aquele que tropeçar em um só mandamento está deixando de cumprir todos os 10. Exatamente, professor Túlio. Então, por isso que é importante nós trazemos à tona esse tema, porque, infelizmente, eu digo isso infelizmente, a grande parte das pessoas, grande parte de pessoas que são tementes a Deus, não observam esse dia por N motivos. Se der tempo aqui, vamos entrar um pouco desse detalhe, na verdade, e vamos entrar em mais detalhes na próxima live, no próximo sábado, onde vamos abordar o porquê houve a mudança do sábado para outros dias de adoração, ok? Sim, vamos nos aprofundar mais no assunto para ninguém ficar com dúvida nenhuma. Exatamente. Né? Então, a próxima pergunta aqui, quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? É importante essa pergunta, queridos, porque alguns alegam, professor Túlio, que o sábado surgiu ali no êxodo com o povo de Israel. Mas muitos se equivocam porque nós já encontramos a questão do sábado lá no início da criação. Lá em Gênesis, lá no bem no iniciozinho. Que vamos ler essa passagem agora em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, que assim está escrito: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou desse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Pode voltar mais um pouquinho, Túlio, por favor. Eu não tinha terminado de ler, vamos terminar a ler aqui a passagem. Deus aí vai terminar no 7º dia a sua obra que fizer, e descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E agora, complementando agora em Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Muito bem. Então está aí a resposta. Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Então, Deus estabeleceu o sábado já lá na criação, tá? Antes de entrar o pecado no mundo, tá? E fez isso para benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto, antes do surgimento da nação judaica. Então, não foram os judeus, tá? Não falar, isso é coisa de judeu, vocês aí estão atrás do que os judeus inventaram aí. Não, os judeus não inventaram nada. O sábado é uma criação de Deus. Exatamente. E a função do sábado, agora, à luz de Gênesis capítulo 2, é exatamente isso. Quando nós observamos o sábado, nós estamos reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele é o único qual devemos adorar. Na verdade, professor Túlio, o sábado vai muito mais do que isso. Quando eu observo o sábado, eu estou abrangendo 3 áreas principais de minha vida, professor Túlio. A primeira delas, comunhão. Quando eu observo o sábado, estou reconhecendo que Deus é meu único Criador, mantenedor de todas as coisas, e eu tenho um contato
muito próximo com ele. O segundo aspecto, professor Túlio e demais alunos, é o relacionamento. Quando eu observo o sábado, eu estou nesse dia exercendo atividades não para o meu próprio benefício, mas sim para o benefício do meu próximo. Isso, e o terceiro, um dos mandamentos de Deus, né? Exatamente. E o terceiro e último detalhe específico, muito importante quanto ao sábado, o sábado é o dia da família. É o dia onde eu reúno minha família, onde estamos todos juntos, onde nós iniciamos o sábado, terminamos o sábado, temos refeições juntos e desfrutamos do sábado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Olha só, tem perguntas, irmão. Quer responder agora ou depois? Quer entrar aqui agora ou vamos para a segunda? A gente está com um tempo mais tranquilo hoje. É uma boa pergunta que surgiu aqui depois das 4. Da Gabi Andrade. Obrigado, Gabi, pela sua pergunta. Ela é muito importante. Nós iríamos, apesar do estudo não abordar uma pergunta específica sobre isso, professor Túlio, mas vamos responder essa pergunta. Perfeito. Olá, professores, me tirem uma dúvida. Por que o sábado começa no pôr do sol de sexta? Onde está escrito isso na Bíblia? Vamos responder essa pergunta? Está fácil aqui. Essa pergunta, querida Gabi, está ali no livro de Êxodo, no capítulo 16, versos 22 e 23. Se você tiver com sua Bíblia aí, podemos abrir. Não está no nosso guia de estudos, mas é uma pergunta muito importante. Por que que o sábado começa no pôr do sol? Então, o livro de Êxodo, no capítulo 16, versos 22 e 23. Então, vamos achar aqui a passagem. Livro de Êxodo, no capítulo 16, versos 22 e 23. Aqui, queridos, nós vamos entender um pouquinho. O contexto dessa história aqui é referente ao povo de Israel que recolhia o maná, tá? Então, a gente vai aproveitar essa pergunta da Gabi e já abranger outros aspectos, tá, professor Túlio? A gente vai completar essa passagem com outra passagem. Então, aqui fala, ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeie em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Queridos, essa passagem aqui denomina que a sexta-feira seria o dia da preparação, professor Túlio. Muito bem. Da mesma forma que Deus fazia cair em dobro o maná na sexta-feira, o pão do céu, que era um pão doce, muito delicioso pelos relatos que nós encontramos na Bíblia, a sexta-feira já começa um pouco diferente. Já começa com um dia para eu me preparar para o sábado. Por quê? Deus não queria que o povo recolhesse o maná no sábado para que eles adorassem unicamente a Deus. Não respondi essa pergunta ainda, Gabi. Para complementar esse comentário, agora sim eu vou ler para o livro, vamos para o livro de Levíticos, capítulo 23 e o verso 32. Só um detalhe, irmão. Você falou do maná, eu não vi, não reparei. Você falou que ele estragava no dia seguinte, né? Sim. Então, pense bem, se as pessoas quisessem guardar, ele não serviria. Não serviria. Porque Deus deixou realmente preparado para o pessoal não colher no sábado, tá? Então, quer dizer, todos os dias, se a pessoa colhesse no dia seguinte, guardasse para o dia seguinte, o maná estragaria. Exatamente. Né? Já o do sábado, não. Então, podia se guardar na sexta-feira para não ter que colher no sábado, para poder guardar o sábado. E aí, não estragava o maná, ele servia para comer. Mas ainda assim, professor Túlio, diz o relato aqui, não temos tempo de ler todo o relato desse livro que acabamos de ler, de Êxodo, ainda pessoas saíam de manhã de casa para tentar achar o maná, porque para elas tinha que estar lá, mas já tinha caído o dobro na sexta-feira. Não precisava procurar mais ao longo do sábado. Tudo isso, queridos, era para Deus ensinar as pessoas de que o sábado deveria ser observado desta maneira. E para complementar, encerrando aqui a questão da pergunta, que está ali em Levíticos, no capítulo 23 e o verso 32. Livro de Levíticos, capítulo 23, verso 32, fala assim: sábado de descanso solene vos será.
Então, afligireis a vossa alma aos 9 do mês, e preste atenção, queridos, na última parte desse verso. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, a pergunta da Gabi foi o seguinte, professor Túlio, por que o sábado começa no pôr do sol de sexta e termina no pôr do sol de sábado? Na verdade, Gabi, não é somente o sábado, mas sim todos os dias da semana. Muito bem. De acordo com a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1... Exatamente, o que eu estou aqui na mão. Desde o início da Bíblia, ele já fala, já responde a sua pergunta. O dia começava como, professor Túlio? Então, aí está aqui, quando Deus acaba de fazer alguma coisa no dia, ele já fala assim, porque a Bíblia, né, a gente costuma falar, Deus fala, examinai as escrituras, né, então você tem que realmente ler e entender. Então, a cada dia que iniciar, ele fala assim, Deus fala, houve tarde e manhã, o quarto dia. Veio o quarto dia. Então, quer dizer, o dia começa pela tarde, né? Começa no pôr do sol. Então, ao contrário do que é o calendário que a gente usa, a forma que é hoje em dia, né? Que o dia é de manhãzinha, que começa meia-noite, na verdade. Exato. Ele começa no pôr do sol. Então, houve tarde e manhã e veio o quarto dia. E assim vai. Você pode pegar em Gênesis, está no capítulo 1 já, tá bom? Sim. Então, não somente todos os dias, o sábado também. Então, por isso, queridos, que é importante, essa questão da meia-noite foi a questão do calendário gregoriano que estipulou, né, que o dia começa após a meia-noite. Mas não, o dia realmente começa após o pôr do sol. Não exatamente às 18 horas. Antigamente, algumas pessoas acreditavam que o sábado começava após as 18 horas, mas não, é no pôr do sol. O sol se pôs, começa o outro dia. E você consegue, em qualquer... Tem gente que fala, mas como é que a gente sabe que horas que o sol se põe? Na verdade, qualquer previsão do tempo, se você for ali no seu celular, tem o ícone de previsão do tempo, né? Então, você vai olhar no clima-tempo, onde for, ele tem aí. Hoje, por exemplo, o pôr do sol se dá às 17h43. Então, não é às 18 horas, 17h43 hoje o sol estará se pondo. E aí, quando é inverno, que agora, né, ele se põe mais cedo, quando é verão, ele se põe mais tarde, lá para as 19h40, 18h40, né, quase 19 horas. Então, é assim, no pôr do sol começa o próximo dia, não só o sábado. Professor Túlio, você sabia que eu aprendi a questão do dia, de tarde e manhã, com os bichinhos? Você acredita nisso? Eu aprendi com as galinhas que meu pai cuidava. É mesmo? Dava o pôr do sol, elas subiam os degraus e ficavam lá no puleiro, já fechando os olhos e indo dormir. E não via mais passarinhos cantando, não via mais os bichinhos se movimentando. Por quê? Porque eles, mesmo não tendo o nosso conhecimento, a inteligência que Deus deu ao ser humano, eles respeitam todos os dias o pôr do sol, o nascer do sol, e bem cedo já cantam, já ficam olhando sua janela te acordando para você ir trabalhar, né, professor Túlio? O galo cantando nas altas madrugadas. Então, queridos, a própria criação demonstra o que realmente é o certo de acordo com a palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Muito bem. Então, vamos para a próxima, a 3. E podem mandar suas perguntas. Muito bem perguntado aí a irmã. Obrigado, Gabi, pela sua pergunta. Gabi, faça mais perguntas. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Muito bem, nós temos aqui alguns deles, né? Na verdade, temos alguns diversos. Nós talvez não vamos ler todas as passagens, né? Mas em todas elas aí está sendo projetado aí para vocês. Nós encontramos desde Moisés, ou seja, 1500 anos antes de Cristo, ali em Êxodo 16, 23, nós encontramos que Moisés observava o sábado. Nós também encontramos Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, também observava o sábado. Também. Jeremias, aí um pouco mais cedo, 600 anos antes de Cristo, também observava o sábado. Ezequiel é interessante, professor Túlio, que Ezequiel, muitas das profecias de qual João em Apocalipse escreveu, ele se baseou em muitas formas e símbolos e que Ezequiel também usou. E ele também, em mais ou menos 600 anos antes de Cristo, também observava o sábado. Ezequiel também, o sábado, né? Muito bem. Esdras e Neemias também, profetas de Deus, em seus livros também nós encontramos que eles também observavam o dia do Senhor, o sábado. Muito bem, muito bem. E só, vocês quiserem, só ir conferir na Bíblia, todos eles observavam o sábado. No Antigo Testamento não há nenhum texto indicando mudança do dia de guarda, que inclusive será a próxima aula, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. Por que
que as pessoas hoje, todo mundo não está guardando o sábado como deveria. Muito bem, a quarta. Que dia foi observado por Jesus? Será que Jesus guardou o sábado também? É importante essa pergunta, queridos, porque Jesus tem que ser o nosso modelo em tudo, né, professor Túlio? E, inclusive, é até num dia da observância correta. Então, vamos encontrar em Lucas, capítulo 4, versos 16 e o verso 31, o que Jesus falou sobre isso. Então, vamos ler. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. O dia que Jesus observou foi o sábado, que ele inclusive era o dia de ir à igreja, ensinar, né, e aprender também. Exatamente. Então ali você vai encontrar nosso querido Jesus, que é verdade em relação ao sábado, falso em relação ao domingo e falso em relação à sexta-feira. Detalhe, professor Túlio, se nós pegarmos o termo original ali da palavra que nós lemos agora, conforme o seu costume, né, esse termo aqui que nós encontramos na Bíblia, conforme o seu costume, nós pegamos o original da Bíblia referente a isso, refere-se assim, que Jesus ele ia com prazer, ele ia com alegria. Ele não ia somente para evangelizar os judeus, porque ele, inclusive ele era também judeu, mas assim, Jesus ia para a igreja com alegria, com felicidade, com costume, porque isso era o seu dia a dia. E esse era, desde os seus primeiros anos de vida, era hábito de Jesus ir à igreja aos sábados e aprender da palavra de Deus no dia de sábado. Muito bem, e está ali na lição as respostas são, né? Então era o sábado, verdadeiro. Era o domingo, falso. Era sexta-feira, falso também. Muito bem. A próxima aqui, a 5. Que dia guardava os seguidores de Jesus? Muito bem, é uma pergunta muito importante. Vamos explicar o porquê que essa pergunta também é essencial em relação ao estudo de hoje. Ali encontramos em Lucas, capítulo 23, dos versos 53 a 56. E, tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ele depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas tem uma continuação agora em Atos, né? Em Atos capítulo 13, também nos encontramos mais algum texto sobre isso, diz assim: mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Quando os condenaram, cumpriram as profecias, e ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Bom, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E também em Atos capítulo 17, verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Mais uma? Tem mais uma também em Atos capítulo 18, verso 4, que diz assim: todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Tá. Os irmãos entendem, né, que cada uma passagem dessa é um lugar diferente da Bíblia, né, que a gente lê e está aqui na lição para provar sobre aquele assunto, né? Então, todas essas passagens mostram que eram, no caso aqui, os discípulos, os seguidores de Jesus, guardavam o sábado. Então, cada passagem daquela prova um detalhe, né? Sim. E além disso, professor Túlio, não vamos esquecer que o livro de Atos, o livro de Lucas, todos esses livros foram escritos em média há mais de 20, 30, chega até 40 anos após a morte de Jesus. Então, depois que os seguidores de Jesus, né, os apóstolos viveram com Jesus, eles tiveram um tempo após a morte de Cristo, e depois o Espírito Santo os inspirou a escrever os livros relatando ali
aquilo que eles viveram junto com Cristo. Então, se o sábado, por acaso, já tivesse sido esquecido, ou pelo menos abolido, eles não escreveriam da forma como eles escreveram, que o dia da preparação é a sexta-feira, que o sábado descansavam segundo o mandamento. Muito bem. Então aqui a resposta é no sábado verdadeiro. Eles guardavam, os seguidores guardavam o sábado. Guardava o domingo? Falso. E guardava a sexta-feira? É falso. Muito bom, bem. Jaime, vamos responder mais a vocês. Tem uma pergunta interessantíssima aqui, complicada aqui da Gabi Andrade. E vamos então responder, mas tem que filosofar um pouco em cima dessa resposta aí. Não só filosofar, sim, mas em cima da Bíblia. Quem vai responder é a Bíblia, mas é uma pergunta interessante. A gente vai ter que dar bastante explicação para que as pessoas entendam, né? Senão o que a gente fala aqui, pode, não pode, não é. É uma pergunta interessante aqui da Gabi, nós já vamos responder. Vamos só fazer às 6, para o nosso tempo não ficar muito tomado. A gente já tem até às 7, ótimo. Então, depois das 6, a gente pode discorrer um pouquinho sobre as perguntas. Então, que dia os salvos guardarão na nova terra? Nós encontramos isso em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, que diz assim: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, verá toda a carne a me adorar perante mim, diz o Senhor. Muito bem. Então, que dia os salvos guardarão na nova terra? É o sábado? Verdadeiro. É o domingo? É falso. É sexta-feira? É falso. Então, até o que a gente diz na nova terra, quando as pessoas falam, o céu, que vai ter o céu. Primeiro nós estaremos 1000 anos no céu, e depois vamos voltar aqui para a terra já renovada. Então, seja no céu ou na terra, é o sábado que nós guardaremos, que nós adoraremos a Deus nesse dia. Agora aqui, essa pergunta aqui, ela vai mais ou menos de acordo com a pergunta aqui da Gabi Andrade. Olha só, irmão. Gabi Andrade perguntou: professores, guardar o sábado é ponto de salvação? Boa pergunta, professor Túlio. Para a gente responder essa pergunta, de novo, a gente tem que remeter à Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e ela deve basear todas as nossas respostas. A gente não pode responder por nós mesmos aqui, Gabi, para entender isso, primeira coisa, nós lemos lá no início da nossa live que o sábado é um dia santo, é um dia separado. Para qual objetivo, professor Túlio, que nós guardamos o sábado? Em adoração ao Deus Criador. Perfeito. Objetivo. Esse é um dos principais objetivos. Está nos mandamentos, Exatamente. O objetivo dos próprios 10 mandamentos. Primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua, amar ao próximo como a ti mesmo. E o quarto mandamento está na primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, Então, amar a Deus guardando seu dia, adorando Ele neste dia. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu observo o sábado, qual que é a minha postura diante de Deus? Estou reconhecendo Deus como o meu mantenedor, como o meu criador, e Ele que deve ser unicamente o que deve ser adorado. Perfeito. Então, professor Túlio, a questão do sábado entra dentro de um contexto, um grande contexto aqui chamado o grande conflito. A luta entre o bem e o mal. E o sábado também, queridos, é um divisor de águas mostrando assim, a quem eu devo adorar? A Deus ou a Satanás? É um assunto muito sério, queridos. Então, quando eu observo o sábado, eu vou chegar à resposta da Gabi no seguinte detalhe. Quando eu observo os mandamentos de Deus, todos eles, inclusive o sábado, estou adorando o verdadeiro Deus. Correto? Exatamente. E quando eu não estou adorando o verdadeiro Deus, como que chega a isso? Quando eu não observo os mandamentos. Então, quando eu não observo os mandamentos de Deus, e inclusive o sábado, eu estou falando assim, olha, Deus, eu não preciso de você. Se eu não preciso de Deus, qual que é a conclusão que nós chegamos? Eu sou salvo por mim mesmo. Eu me garanto. Tem muitos aí fora que falam, eu me garanto, eu tenho condições de me salvar, e assim por diante. E a partir do momento que a pessoa reconhece que não precisa de Deus para se salvar, ela está falando assim, eu não preciso do Senhor. Muito obrigado, passar bem.
Então, respondendo a pergunta da Gabi, é um ponto de salvação? Resposta é. É um ponto de salvação, sim. Por quê? Porque quando eu reconheço a Deus, guardando a sua palavra, os seus mandamentos e o sábado, estou reconhecendo que ele é o mantenedor, é o único Deus que eu devo adorá-lo. Quando eu não faço isso, estou adorando qualquer outra coisa, palavras de homens, palavras de qualquer outra coisa, e falo assim, não, eu não preciso da salvação, a salvação eu mesmo me garanto. Então, é um ponto de salvação, sim. Sim, muito bem. Mas como o nosso Deus é um Deus justo, né? Então, caso você pergunta, poxa, mas então, olha só, a minha mãezinha não conheceu sobre o sábado, como é que fica? Então, eu não vou ver ela no céu e tudo. Não, Deus sempre fala na Bíblia, e a gente fala na maioria das aulas, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se você não conhecia sobre o sábado, você não teve culpa dali para trás. E se a sua mãe, como a minha, não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer sobre o sábado, Deus conhece o coração de cada um. Deus também chegou a falar, está na Bíblia, que ele irá buscar seus filhos em vários apriscos. E tem tantos outros locais que não guardam o sábado. Mas não é que a gente está dizendo aqui também, não precisa guardar o sábado, não. O sábado tanto é ponto de salvação que se você aceita Jesus, automaticamente você vai guardar os 10 mandamentos. Se você guardar os 10 mandamentos, você está guardando o sábado. E se você não guardar os mandamentos como está pedindo Jesus, você não está aceitando o que ele pediu, então você não está seguindo Jesus. Né? Então, assim, é muito fácil de entender justamente para quem tem entendimento, para quem tem conhecimento, que é o caso de vocês que estão aqui estudando a Bíblia. É o caso de nós, que somos líderes na igreja, é o caso dos frequentadores da igreja. Né? Então, só para não dizer que Deus é um Deus tirano, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus é amoroso, Deus é amor, e ele realmente não leva em conta o tempo da ignorância, ele conhece o coração de cada um, então não é porque aquela sua pessoa que se ama, que era fervorosa, que realmente confiava em Deus, seguiu a Deus, por um acaso não conheceu sobre o sábado, que ela não estará no céu. Né? Exatamente. Então só Deus sabe de todas as coisas, de quem estará no céu ou não. Porém, para você que conhece, para mim que já conhece, o sábado é um ponto de salvação? Sim. Aqui está aqui, ó, o mandamento esquecido. Podemos ignorar esse mandamento? Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12, responde. Preste atenção, queridos, nesse verso, pois Tiago está falando exatamente dessa questão do sábado e dos mandamentos de Deus. Diz assim, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas que tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Professor Túlio, antes de você comentar, achei importante essa questão que a passagem fala aqui da lei da liberdade. As pessoas ainda têm, queridos, infelizmente, a má impressão de que os mandamentos de Deus é algo pesado, algo de fardo, terrível de ser carregado, mas a Bíblia fala que dos 10 mandamentos é a lei da liberdade, ou seja, a lei que vai te libertar do quê? Do pecado, de libertar de todo o mal. E as pessoas enxergam a lei como algo completamente diferente disso. O sábado também é um dia de liberdade. O sábado não é um dia em qual você fica ali estático, puxa, Jaime, então eu não vou fazer nada, não posso assistir meu filme predileto, eu não posso exercer minha atividade profissional. É muito mais do que isso, queridos alunos. O sábado vai muito mais além disso. Para a gente complementar a pergunta, vamos à próxima passagem da questão, para a gente fechar, professor Túlio, que está ali, pode seguir a próxima passagem, por gentileza, que está ali em 1 João, capítulo 2, verso 4, que diz assim, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muito bem. Então a resposta, se podemos ignorar este mandamento, é não. Não. Por que não podemos ignorar esse mandamento? Porque a observância do sábado, queridos, é um meio de alcançar a salvação. Agora, complementando o que a nossa aluna Gabi nos disse, né? Ela não é a única forma, é um meio, juntando os outros 9 mandamentos, o amor ao próximo, e tudo isso faz parte do grande pacote que Deus oferece para que sejamos salvos. Porque, obviamente, como nós já falamos aqui no estudo, professor Túlio, somos salvos unicamente pela graça de Deus. Mas, para que eu
para que eu transmita essa graça que Deus enviou para mim, para outras pessoas, como é que eu demonstro graça para outras pessoas, professor Túlio? Sendo fiel aos 10 mandamentos e cumprindo eles na minha vida. As pessoas percebem isso. Muito bem. Se alguém contestar você e falar que a salvação é pela graça, é verdade. É pela graça, a salvação é somente por Jesus, é somente aceitando Jesus, você já estará salvo. Porém, quem aceita Jesus, guarda os seus mandamentos. Exatamente. É isso, né? E a guarda do sábado é uma demonstração de amor e fruto da experiência pessoal com Jesus. É assim, e assim findamos a nossa aula. Sim, professor Túlio. Antes de findar a aula, eu queria dar algumas dicas práticas para os nossos amigos que talvez nunca ouviram falar sobre o dia de sábado. Se preocupam, Jaime, legal, aprendi que o sábado é o dia do Senhor, é o dia de Deus, mas enfim, como que eu devo lidar com isso? Talvez, professor, temos pessoas aqui que talvez nunca ouviram falar e não saibam nem por onde começar. Verdade. A observância do sábado. Então, queridos, basicamente, como funciona a questão da observância do sábado? É mais em nossos dias em que as pessoas têm grandes dificuldades em ajustar suas agendas, muitos trabalham em questão de escalas, e como fica essa questão? É uma boa pergunta, não fizeram aqui na nossos comentários, mas é importante a gente esclarecer. Por exemplo, sábado, como nós falamos, é feito para nós, é feito em oração a Deus e para o nosso próximo. Então, normalmente, o que se deve fazer no sábado? A gente pode visitar os doentes e orar com eles. Claro, e devido à pandemia, estamos restritos. Você pode ligar, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem de esperança para essas pessoas. Nós podemos levar alimentos para as pessoas famintas que estão nas ruas, que estão passando necessidades. Nós podemos cuidar de crianças ou alguém que está impossibilitado de fazer algum tipo de atividade. É ajudar o próximo. Nós podemos socorrer alguém que está em grande necessidade. Perfeito. Outro detalhe importante, professor Túlio, adorar a Deus. Agora, não temos dificuldade em ver a igreja, né? Mas você pode ser a live da igreja, comparecer a louvar o nome de Deus na igreja, levar a sua família a um parque, à natureza, contemplar a natureza. E um ponto importante, irmão Jaime, importante que ajuda a Gabi também lá na pergunta dela, se estava na Bíblia, tal, o início do sábado. Olha só, realmente foi respondida, né? Então o sábado começa no pôr do sol, né? Do dia anterior, na verdade, todos os dias começam no dia anterior, e o sábado começa no pôr do sol da sexta. Seguindo o que você falou, né? O que podemos fazer já desde o pôr do sol. Nós fazemos um culto do pôr do sol, né? Exatamente. Então você pode juntar a sua família, já deixa aquele lanche preparado, aquele lanche da noite, e aí, quando for entrar o pôr do sol, for entrar o sábado aí na sexta-feira à tarde, você ora com a sua família, agradece pela semana que Deus te deu, né? Vocês podem cantar hinos, vocês leem partes da Bíblia, e assim você faz ali um culto com a sua família, a gente chama de culto do pôr do sol. Não é isso, irmão Jaime? É maravilhoso esse culto. Vocês puderem ter essa experiência, ela é única, porque une a família, e a família se aproxima mais de Deus. E aí, professor Túlio, complementando o que você disse, algumas pessoas podem se perguntar, mas Jaime, como é que eu faço? Eu trabalho, eu tenho uma atividade, eu trabalho em regime de escala, então quer dizer que eu tenho que abrir mão do meu trabalho, abrir mão dos meus compromissos pessoais por causa de um dia de guarda, né? Aí, queridos, nós encontramos na Bíblia uma promessa que está ali em Salmos, capítulo 37, verso 25. Rapidamente vamos ler aqui, para que você tenha a resposta daquilo que você precisa. Em Salmos, capítulo 37, verso 25, diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que promessa maravilhosa, professor Túlio, dizendo assim: se você quer ser fiel a Deus, prove a Deus. Comece a observar o sábado e você vai ver as bênçãos que você vai receber, não somente na questão financeira, mas na questão espiritual, sentimental, em todas as áreas. Professor Túlio, nosso corpo não foi feito para girar 24 horas acordado ou vivo. Exatamente, Deus deixou o sábado exatamente para esse para objetivo. o repouso do nosso corpo. Então, eu faço uma prova para você aqui, professor Túlio, se você conhecer, você me fala. Teve alguma pessoa que você já conheceu que guardou o sábado e depois falou assim: Túlio, Jaime, olha, não guardo mais o sábado, não vale a pena, é terrível.
eu não encontrei nenhuma pessoa que me disse isso. Você já encontrou? Não encontrei, pelo contrário. Eu tenho encontrado alguns amigos que às vezes a gente ouvi até hoje na pregação de manhã, falando assim, poxa, você tem que acreditar no Espírito Santo, você não pode duvidar que algum amigo seu não vai querer seguir a Jesus, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu falo assim, poxa, eu não vou... Às vezes eu fico preocupado em ensinar sobre o sábado e sobre Deus para alguma pessoa, porque eu falo, nossa, o melhor dia dele trabalhar lá na empresa é no sábado, lá, arrebenta a boca do balão lá, de tanto vender no sábado, como é que eu vou falar para ele não abrir mais a loja? Mas às vezes vem essa mesma pessoa e fala para mim, nossa, eu estou cansado, preciso arranjar um jeito de fechar os sábados também. Exatamente, professor Túlio. Então, realmente, a gente precisa dessa parada, desse descanso, como toda máquina, todo maquinário precisa de um descanso, de um tempo, de uma revisão, de um repouso, a gente, ser humano, também. Exatamente. E aí as pessoas falam, Jaime, mas se todo mundo guardasse o sábado, como é que seria? Seria impossível. Digo que não. Há um país hoje no mundo chamado Israel que guarda o sábado, sabia, professor Túlio? Então, nesse dia de sábado em Israel, você não consegue, por exemplo, chegar de avião lá, o avião lá, professor Túlio, e no aeroporto, o avião não sai ou não pousa no dia de sábado. O caixa eletrônico, se você se dirigir ao caixa eletrônico, você colocar o cartão para sacar dinheiro, aparece assim, hoje é o dia santo de guarda. Espere até o pôr do sol para você exercer sua transação bancária. O elevador sobe, desce sozinho, você não precisa apertar o botão do elevador. E eles vivem. Se você for viajar lá para Israel, vai estar tudo funcionando. Claro, queridos, claro, de algumas coisas, trabalham em esquema de rodízio, né? Claro que tem coisas que não pode parar, como médicos, né? Como enfermeiros, como esse que nós chamamos de serviços essenciais, esses não param, né? Claro, com esquema de rodízio, mas é importante que você tenha essa consciência que é possível sim guardar o sábado, mesmo em 2020, em uma pandemia, é possível sim ser fiel a Deus nesse mandamento. Muito bem, deixa eu dar uns alunos aqui para a gente poder finalizar, fazer nosso compromisso de fé, né? Tá com a gente aqui, nós temos no mínimo 2 pastores aqui com a gente, viu? Nossa, que responsabilidade. Tá aqui o pastor Álvaro, muito obrigado pela presença, pastor Álvaro e sua esposa Mariane. Também tá aqui o pastor Everaldo, também está nos assistindo. A aula para pastor é difícil, né? Então, a Gabi, muito bem explicado, ela agradeceu. A Jo falou que essa aula é uma bênção. A Soraya Alves disse glória a Deus aqui. Está aqui com a gente o Nilson, nosso primeiro ancião. Está aqui com a gente também Elaine Navalho, está direto de Portugal. Muito bem, obrigado pela sua audiência. É a minha sobrinha, assistindo lá de Portugal. Legal. Muito bem. Olha só, Paulo Henrique também está assistindo conosco. Então, muita gente aqui acompanhando a live. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência aqui. Que você possa acompanhar as próximas. Todo sábado estamos aqui, né? Verdade. No próximo sábado voltamos a ser às 4, das 4 às 5 horas, né? Da tarde é das 16 às 17 horas. E nossa próxima lição qual é, professor Jaime? Vamos falar a mudança do sábado para o domingo. Aí vamos explicar o porquê que hoje não é todo mundo não está guardando o sábado como deveria ser, né? Então vamos para o nosso compromisso de fé e depois vamos fazer uma oração final. Vamos lá então. Ao ler aqui o nosso compromisso, que você pode colocar aí, eu creio, hashtag, eu creio como aí um símbolo de que você acreditou nisso, não em nós, mas na palavra de Deus e quer colocar em prática na sua vida. Vamos lá? Então vamos lá. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Eu creio. Hashtag, eu creio. Eu também desejo observar o sábado como Jesus fazia. Ou seja, eu também creio. Eu também creio e preciso da ajuda de Deus para cumprir este mandamento. Hashtag eu creio. Todos nós precisamos, queridos. Mas se você hoje não está aguardando, não se desespere, fique calmo. Busque a Deus, vai readequando a sua agenda, né, professor Túlio? Vai ali adequando as coisas e quando você menos perceber, esse será o dia mais feliz da sua vida. Muito bem, e que bom que você também fez esse compromisso de fé com a gente. Que Deus continue te abençoando. Bom, Jaime, você pode fazer a oração final para nós? Sim. Então, mais uns abraços aí, obrigado aí. A Gabi Andrade deu parabéns pela ótima lição, muito obrigado. Esteja sempre conosco aqui na nossa classe, seja muito bem-vinda. Maria Margarete Rodrigues Toscano também está conosco aqui. A Vanessa Nascimento foi daqui, hashtag eu creio. A Neuzi Trindade também, obrigado pelo estudo. A gente agradece também a presença de vocês. Deus continue abençoando a todos. Vamos orar?
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos levou esse dia, o dia de sábado, para que possamos te buscar, te adorar e, acima de tudo, reconhecer que o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que é o dono do ouro, da prata e de nossas vidas. Por favor, Pai Santo, sabemos que temos muitos amigos e alunos que talvez nunca ouviram falar sobre essa verdade e talvez tenham dificuldades em colocar em prática a observância deste dia. Rogamos, ó Pai, que o Senhor cumpra a promessa que está ali em Salmos, que o Senhor coloca na vida do justo a nunca ter necessidade, nunca passar necessidade, porque ele crê em Ti, porque ele confia nas Suas promessas e sabe o que é melhor na vida dele. Nos abençoe ao longo desse sábado, nos dê uma boa semana já, desde já na Tua presença e companhia. É o que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, fiquem com a live ali dos bravadores, né, professor Túlio? Isso, muito bem. Nós então fecharemos essa live da classe bíblica. Fique por aí, procure aí na nossa página. Agora mesmo vamos abrir uma outra live com o pregador Mirim. Deus abençoe. Até a mais. próxima. Tchau, tchau.